Olha só, então, dito que nós somos frutos deste processo de socialização, né, a gente tem que tentar entender os agentes que socializam, tá? É de fundamental importância que nós venhamos a entender os agentes que nos permitem viver em sociedade. O primeiro deles é a família, tá? Ela gera aquilo que nós chamamos de socialização primária. Portanto, ela protege o indivíduo e ela prepara, ela dá os códigos básicos para esse indivíduo viver em sociedade. A fala, o comportamento, os valores, as etiquetas, as regras, tá? Portanto, ela dita padrões e formas de comportamento, né, para que a criança ela seja aceita dentro do meio social. Nada disso é natural, porque as famílias elas estão inseridas dentro de contextos sociais, políticos, econômicos, né? Elas possuem a sua relação com um contexto mais abrangente. Portanto, é importante que nós pensemos a família do ponto de vista de desnaturalizá-la, ou seja, de enxergá-la apenas sob o ponto de vista natural, de que ela é algo dado e pronto e acabado. Muito pelo contrário, né? A família é essa primeira instituição social que não necessariamente deriva do sangue. Isso é importante dizermos, né? Há um conjunto de livros chamado História da Vida Privada, em que ele trabalha como que, por exemplo, a família romana, ela era composta por muitos membros adotivos, né? Essas famílias que delimitavam os imperadores romanos, né? Elas trabalhavam muito mais com o processo de adoção do que com o filho consanguíneo, por exemplo, né? Então veja, o conceito de família ele se transforma, né? A família ela passa tanto por transformações estruturais, portanto na sua base, né? Quanto por transformações conjunturais, de época, né? Então, por exemplo, você tem a família chamada burguesa, a família nuclear, onde você tem geralmente um casal, mulher e homem, né? Marcado desta maneira, e filhos, geralmente monogâmicas, ao menos do ponto de vista legal, né? Ou do discurso, que é muito comum em regiões urbanas. Esse é um tipo de família, tá? Iniciado aí desde o início do processo renascentista, tá? Da reabertura do comércio e fortificada aí nos séculos 18 e 19. Esse é o modelo de família. Digamos assim que seja o modelo, entre aspas, tradicional e aquele geralmente aceito pela maioria das pessoas, ou visto como sendo natural. Um casal de homem e mulher, naturalmente homem, naturalmente mulher, né? Portanto, heterossexuais, por exemplo. Né? Bom, mas nós temos outro tipo de família, que é a família ampliada, né? Onde você tem mãe, pai, filhos, agregados, parentes. É uma família muito mais ampla que, que, que divide o mesmo espaço, né? Esse tipo de família, ele ainda existe. Ele foi muito comum no Brasil colonial, né? Dá origem muitas vezes a noções de patriarcado, né? Mas é aquela família onde você tem filhos, netos, bisnetos, afilhados, sobrinhos, todos ali, né? Esse modelo de família muitas vezes se reproduz nas grandes cidades com a migração, tá? Você migra de uma localidade para outra, constrói uma casa, aí depois você constrói uma casa sobre a sua, traz seu filho, mais um andar traz outro filho, mais um andar mora o neto, e aí por aí vai. Mas geralmente é comum em áreas rurais este modelo de família, que não é uma família nuclear composta por pai, mãe e filhos, tá? Você tem muito mais densidade de configurações familiares dentro dessas famílias, tá? Veja, a família ela também passa por transformações, como por exemplo o papel da mulher. A mulher ela vem galgando espaço no mercado de trabalho, né? Ela trabalha fora de casa, não trabalha somente dentro de casa, ela pode trabalhar fora de casa também, né? E está em busca dos seus direitos, da sua independência financeira, né? E isso acaba influenciando também na modificação da estrutura da família, né? Por quê? Porque agora o homem não é mais o único provedor e em um discurso de superioridade, né, pelo fato de ele ser o provedor, parará, parará, não casa mais, né? Então, dentro desse sentido, você tem que dialogar mais, já que não é o homem quem só trabalha e não é o homem quem só mantém a casa. Então, veja, há uma questão também, nós teremos filhos?
Com quem os filhos ficarão? Como nós cuidaremos dos nossos filhos? Tá? Então veja, você tem aí uma mudança que ela é conjuntural, né? Por exemplo, dentro de uma família burguesa, essa é uma mudança estrutural, né? Onde você está dialogando com o papel de cada um neste novo momento. Tá? Junto a isso, né, é acompanhado nos últimos anos pelo processo de liberação sexual a partir dos anos 60. Né? A ideia do amor livre, do movimento hippie, liberação sexual, a pílula, né, ela dá mais liberdade também para que você possa planejar uma família no sentido, eu quero ter filhos, quantos filhos eu quero ter, né? Então aí você faz uma releitura nos centros urbanos dessa família, principalmente nos centros urbanos, dessa família nuclear de forma burguesa, tá? E aí você pode também fazer todo um processo de alteração, né? Que veja, a família agora, né, ela não é composta só por heterossexuais, cisgênero, né? Ela é composta por casais homossexuais, ela é composta por casais transgêneros, ela comporta filhos adotivos, né? E tudo isso tem mudado nos últimos anos, tá bom? Então veja, você tem e tem crescido o número de divórcios, né? Então veja, você pode fazer configurações familiares com o pai de uma família, a mãe de outra família, o pai traz seus filhos, a mãe traz seus filhos e forma um novo núcleo, né? Então você pode formar novos núcleos familiares vindos de famílias anteriores, né? O que leva também a essa mudança do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista político também, a uma crítica à forma patriarcal de família, né? Ou seja, onde o poder ele está assentado no homem sobre a mulher, né? Então esse tipo de família, embora ele ainda exista, ele passa a ser questionado dentro desse cenário, tá? Porque você não tem só um modelo de família e você não tem só hoje a voz do homem como sendo majoritária e prioritária dentro de uma relação familiar, tá? Entretanto, mesmo essas configurações familiares se alterando, a função da família é ainda manter o processo de socialização, então ele ainda permanece, tá? Embora você tenha crises desse modelo, embora você tenha discussão dentro do processo familiar, né? Porque veja, geralmente os adolescentes eles criticam o modelo de família. Por quê? Porque eles estão entrando em contato com outros valores, né? Então a função do adolescente é justamente criticar, segundo esse parâmetro, as funções, né? As funções da família, a autoridade das pessoas sobre elas. Por quê? Porque ela está construindo nesse processo, é um processo mais vertical de construção da sua identidade, né? No qual esse adolescente ele já está na escola, ele já entrou em contato com outros valores, mas nesse momento ele está construindo os seus próprios valores. Por isso é importante amigos, é importante a própria escola, né? E entrar em contato com um número mais vasto de pessoas leva também a um processo no qual ele questiona a própria formação, ele questiona a própria identidade. É um processo de formação do indivíduo, portanto, importante também. E desta forma dialoga com a sociedade na qual ele está inserido.